Os contratantes vieram falar comigo, meus sócios também, Bruno, Lucas, conversaram comigo e tal, ó, vamos fazer esse show, tal. Eu disse, pô, tô passando muito mal. Aí ele, ó, não quer fazer esse show, se não quiser, a gente explica lá o contratante, ele vai entender e tal, a gente explica o público, senão eu vou fazer esse show. É muito importante pra mim, eu tô aqui em São Paulo, é uma cidade que eu nunca venho, então eles precisam desse show, eu vou fazer o show. E aí eu subi no palco, fiz o show, tudo ok. A gente meio que tava cansado porque o CO2 tira muito oxigênio da gente quando a casa é fechada. E Matheus, ele saiu para tomar um ar. Por quê? A porta de entrada dos artistas para o palco é tipo assim, abriu a porta dos artistas, já está em cima do palco. 5 metros já está em cima do palco. Então Matheus saiu para tomar um ar e foi para perto da porta onde os artistas entram. Quando eu saí para tomar um ar, ele perguntou, o Neif está fazendo show ou o Neif já saiu? E ele respondeu normalmente perguntando, né, como se fosse um fã que quisesse tirar foto. Ele respondeu, não, ele tá fazendo show, por quê? Ele, não, eu só queria tirar uma foto. E aí ele saiu. Quando ele saiu, Matheus voltou pro show normalmente, tudo ok. Quando acabou o show, eu fui pra van tirar foto e todo mundo da casa de show saiu. Todo mundo, literalmente todo mundo saiu. Eu era a última atração, todo mundo foi tirar foto e eu atendi todos os fãs. Nisso que eu fui atender todos os fãs, a galera da minha equipe já começou a observar um comportamento estranho dos suspeitos, né? Tinha 3 motos, aquilo ali não era. E essa atitude suspeita fez com que a galera da minha produção tomasse uma iniciativa de tá estranho, como é que é isso? O que eu vou fazer? Foram para frente dos suspeitos, porém na filmagem mostra eles meio que, poxa, será que dá para fazer agora? Com certeza eles iriam fazer naquele momento. Só que tinha muitos fãs, muitas fotos, e eles estavam querendo o melhor momento, né? Porque a pessoa, o cara que tem a má índole, ele só quer agir na covardia. Então no melhor momento eles iriam fazer. Quando o pessoal da minha equipe chega e começa a olhar para ele e encarar, eles vão embora. Eles pegam uma moto e saem em fuga. Só que eles ficam rodando, né, como se já conhecesse aquela localidade. E ficam rodando. Mas se vocês perceberem no vídeo, tem um quarto suspeito. Porém, a polícia já está investigando, tá certo? E aí eu não posso falar muitos detalhes. Mas, quando eles voltam e eu termino as fotos, a gente meio que tipo já fica assustado com aquelas motos sem placa, né? Que eles estavam sem placa, de blusão. Poderia ser um possível assalto, né? Mas a gente viu a movimentação e ligou uma coisa com a outra, tipo, não, isso aqui não era assalto. Isso aqui ele ia realmente para matar. Ele ia tirar a vida de alguém. E eu tenho certeza absoluta que a vida que ele queria tirar era minha. Até porque eles foram até mim. O quarto suspeito ficou olhando demais para mim, né? Perguntando se o Neif já tinha terminado o show. O Neif, então o alvo era o Neif. E aí é o seguinte, eu não estava sabendo de nada, fiquei tipo meio que, gente, vamos tirar as fotos. Fui tirar as fotos, terminei as fotos com todo mundo, a gente pegou a van, a nossa equipe, minha irmã também já se ligou, né, na movimentação, vamos embora pessoal, vamos embora. Pegou a van, seguiu a caminho do hotel. A caminho do hotel, a minha irmã liga e fala, ó, a moto está seguindo vocês. E aí a nossa equipe fez, não, a gente sabe que está seguindo, mas a gente vai despistar. E aí a gente meio que despistou as motos, a gente perdeu de vista. Então a gente achou que eles desistiram e seguiram o rumo deles. Só que 10 minutos depois, acho que uns 10 minutos de trajeto, a gente desce um túnel, eu acho, não sei, ou é um viaduto, não sei, e eles aparecem do nada. Só que no vídeo que as emissoras postaram das câmeras de segurança, mostram 2 suspeitos atirando no cruzamento. Mas não foi esses suspeitos que possivelmente fizeram os disparos de perto. Tinha mais um motoqueiro que se aproximou muito mais da nossa van, que ele aparece do outro lado da filmagem, muito rápido mesmo, tipo, de supetão, que é pouco visível. E aí, essa primeira moto que passa, tá? Essa primeira moto que passa para nossa van, ele é que efetua os primeiros disparos. Efetua disparo, e aí dentro da van já estava um caos. Mas aí eu vou contar detalhadamente o que aconteceu por fora e sobre o que vocês estão vendo nas câmeras.
Quando ele começa a efetuar os disparos, ele consequentemente só está pilotando com uma mão só. Eu acho que ele estava com a mão na embreagem e atirando com a mão direita para dentro da van. Os bandidos, eles param, né, de atirar e pegam o cruzamento. Os dois bandidos, eles saem pelo cruzamento e vão embora, os dois, mas o único fica um só atirando na nossa van. Dá disparos, e aí aquele caos dentro da van e eles vão embora, né? A gente possivelmente teve uma reação ali, eles foram embora, pronto. Resolveu a situação, a gente meio que ficou assustado ainda, achando que eles iriam voltar, mas não. E aí eles não voltaram, graças a Deus. E aí eu vou contar o que aconteceu dentro da van para pegar esse disparo em mim. É o seguinte, eu estava no último banco, tá? E eles sabiam que eu estava no último banco, porque essa quarta pessoa viu eu me levantando, eu me levantei e fui lá para o banco de trás. E possivelmente essa pessoa, né, ele tipo fala, né, para o bandido, olha, tá no último banco, assim. Os disparos, a maioria dos disparos foram na parte de trás da van. Ele poderia render o motorista, ele poderia dar tiro na frente, na lateral, deram tiro na lateral também, mas como estava em movimento, estava um pouco difícil dele acertar, né? Então eles acertaram a van, porém a parte traseira. E dentro da van eu vou contar agora detalhadamente como é que foi o caos. Então, aí dentro da van, o caos, claro, foi instalado, né? Quando a gente estava voltando, eu estava dando uma palestra, né, agradecendo a todo mundo pelos shows, falando sobre o nosso grupo, o Grupo Neves, a banda, como estava unida, né, estava gostando do desempenho deles. E aí eu escutei 2 disparos. Pá, pá. Quando eu escutei, Larissa, minha dançarina, ela fez, gente, isso é fogos? Eu disse, não, é tiro. Eu já sabia que era tiro. E tinha um dançarino ao meu lado. Eu estava na última cadeira, na parte superior, na última cadeira do lado direito. E o meu dançarino Celso, ele estava do lado esquerdo. Tinha um banco, tinha outro vazio e ele estava no outro, meio que mexendo no celular. Quando a gente escutou os 2 disparos que pegaram na van, eu peguei ele e empurrei ele para o chão. É tiro! Vai, Celso! Aí Celso meio que foi para o chão e eu fiz esse movimento aqui, ó. Eu peguei ele e empurrei ele. Só que tinha uma cadeira aqui na minha frente e eu não consegui ir mais para. E quando eu fiquei nessa posição aqui, foi que o terceiro disparo atingiu as minhas costas, porque veio de lá para cá. O disparo não foi reto, não foi aqui, diretamente aqui para frente, porque eu tenho certeza que se viesse de cá, eu teria varado, porque só tinha o vidro e o banco ia varar. O disparo que veio daqui foi quando eu empurrei ele para o chão e fiz esse movimento aqui. Se eu ficasse assim, os médicos, né, o ortopedista que me examinou lá, falou que poderia possivelmente pegar nessa região. E aqui fica o meu coração. Tá gravando em selfie, né? Por isso que aqui parece o lado direito. Mas poderia pegar aqui do lado esquerdo do meu peito e eu poderia vir a falecer. Mas Deus foi muito bom, deu um livramento a mim. E na hora que eu fiz assim, o tiro passou e pegou aqui. Depois eu vou postar o vídeo para vocês, o tiro, né? A marca do tiro. Então, quando eu recebi o disparo que pegou em mim, gente, parecia um murro, juro, parecia um murro com um empurrão e um saco de cimento. Eu fui muito mais para frente. Quando eu fiz assim, tinha uma cadeira aqui, aí o tiro pegou em mim. Vai, Celso! Quando pegou, tum! Aí eu meio que caí pra frente assim, desequilibrei. Só que eu voltei e vi Larissa já no chão. E aí quando eu vi Larissa no chão, ela tava muito apavorada, chorando muito. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo com a gente, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui lá, Bernardo, que é um dançarino meu, na hora que pegou o tiro em mim, eu falei, caralho, pegou nas minhas costas, pegou em mim. E aí, automaticamente, eu já fui nela, vi ela desesperada, apertei a mão dela e disse, olha pra mim, calma, eu tô aqui, calma, olha pra mim. E ela, meu Deus, sou eu, Neif. Aí ela ficou mais calma. Quando o Bernardo viu o tiro, meio que, pegou em tu, Neif, o tiro? Aí ela também escutou que o tiro tinha pegado em mim, e aí ela se desesperou mais ainda. Meu Deus, o tiro pegou em Neif tá baleado, E eu, calma, chegou. E aí, quando eu peço para ela ter calma, eu já me levanto porque outras pessoas estavam em pé e estavam apavoradas. E aí eu falei, pessoal, baixa, e a equipe de segurança, né, que é lá de São Paulo, pediu pra gente também abaixar. Só que eu vi Teté também muito nervosa e ela pediu para eu deitar. Deita, Neif, deita, eu deitei. Só que, cara, eu sou o líder do grupo, eu sou o líder da banda, eu queria que todo mundo ficasse bem. E automaticamente eu me levantei e pedi para ela ficar no meu lugar. Eu não deite aqui, deite. Aí ela pegou nos meus pés assim, eu levantei, coloquei ela no banco, e aí ela ficou tipo
em êxtase, tipo, não sei o que tá acontecendo, só deitei aqui. E aí, quando eu vi todo mundo no chão, foi o momento que o segurança gritou: Neif, abaixa, só tu tá em pé. Aí eu olhei pro lado e pro outro e realmente só eu tava em pé. Aí, pai, parece que veio a segunda onda de tiro. Bah, 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 bah. E aí todo mundo começou a gritar, todo mundo começou a chorar. E aí eu comecei a passar por cima da galera assim e me joguei no primeiro banco, que foi o banco da frente. Quando eu me joguei no banco da frente, eu meio que fiquei lateralizado assim e com as costas assim. E aí chegou um momento, né, que até eu tenho que falar, o meu filmmaker chegou em mim e perguntou: você quer que eu registre esse momento? Eu disse: Valberto, eu estou baleado. Aí ele não acreditou que eu estava baleado. Eu disse: Valberto, eu preciso de ajuda. Eu levei um tiro nas costas, fala abaixo, senão a galera vai ficar em pânico. Só que tinha um dançarino que sabia que eu tinha levado o tiro, e Larissa também, só que ela estava em choque. Aí Matheus, Léo, todo mundo dentro da van não sabia, Sofia, blogueirinho, não sabia que eu tinha levado esse disparo. E aí eu tava tipo, meio que calado assim, com dor, mas tipo calado, né? Aí eu disse: Vini tava na frente, eu disse: aperta minha mão, que eu levei um tiro aqui. Aí ele apertou minha mão, meio que eu tava ficando com sono, com muita sede, e tipo, meio que a vista tava já escurecendo. Mas eu sabia que era nervosismo, algo do tipo. Comecei a perguntar pelos meus filhos: por favor, meus filhos, meu Deus, meu filho, eu não posso morrer agora, não posso morrer. Comecei a falar sobre minha mãe, liga pra Tiago, comecei a pedir pra, tipo assim, eu só queria socorro e não queria morrer naquela hora. E aí, Mandy, né, a minha dançarina mais nova, ela tava na minha frente assim, de costa pra mim. Aí ela, tipo, tava muito nervosa, muito, chorando muito. E ela falou: meu Deus, isso nunca aconteceu comigo, meu Deus, a gente não pode morrer, meu Deus, Neif tá baleado. Porque ela escutou, né, que eu tava muito próximo, aí eu peguei nas costas delas assim: não, mas eu tô bem, eu tô baleado, mas eu tô bem, calma. Aí ela meio que ficou calma, aí começaram a fazer uma oração, e a gente seguindo pro hospital. Saiu, todo mundo, literalmente todo mundo saiu. Eu era a última atração, todo mundo foi tirar foto e eu atendi todos os fãs. Nisso que eu fui atender todos os fãs, a galera da minha equipe já começou a observar um comportamento estranho dos suspeitos, né? Tinha 3 motos, aquilo ali não era. E essa atitude suspeita fez com que a galera da minha produção tomasse uma iniciativa de: tá estranho, como é que é isso, o que eu vou fazer? Foram para frente dos suspeitos, porém na filmagem mostra eles meio que: poxa, será que dá para fazer agora? Com certeza eles iriam fazer naquele momento. Só que tinha muitos fãs, muitas fotos, e eles estavam querendo o melhor momento, né? Porque a pessoa, o cara que tem a má índole, ele só quer agir na covardia. Então, no melhor momento, eles iriam fazer. Quando o pessoal da minha equipe chega e começa a olhar para ele e encarar, eles vão embora. Eles pegam uma moto e saem em fuga. Só que eles ficam rodando, né, como se já conhecesse aquela localidade. E ficam rodando. Mas, se vocês perceberem no vídeo, tem um 4º suspeito. Porém, a polícia já está investigando, tá certo? E aí eu não posso falar muitos detalhes. Mas quando eles voltam e eu termino as fotos, a gente meio que tipo já fica assustado com aquelas motos sem placa, né? Que eles estavam sem placa, de blusão. Poderia ser um possível assalto, né? Mas a gente viu a movimentação e ligou uma coisa com a outra, tipo: não, isso aqui não era assalto. Isso aqui ele ia realmente para matar. Ele ia tirar a vida de alguém. E eu tenho certeza absoluta que a vida que ele queria tirar era minha. Até porque eles foram até mim. O 4º suspeito ficou olhando demais para mim, né? Perguntando se o Neif já tinha terminado o show. O Neif, então o alvo era o Neif. E aí é o seguinte: eu não tava sabendo de nada. Fiquei tipo meio que: gente, vamos tirar as fotos. Fui tirar as fotos, terminei as fotos com todo mundo. A gente pegou a van. A nossa equipe, minha irmã também já se ligou, né, na movimentação. Vamos embora, pessoal, vamos embora. Pegou a van, seguiu a caminho do hotel. A caminho do hotel, a minha irmã liga e fala: ó, a moto tá seguindo vocês. E aí a nossa equipe fez: não, a gente sabe que tá seguindo, mas a gente vai despistar. E aí a gente meio que despistou as motos. A gente perdeu de vista. Então a gente achou que eles desistiram e seguiram o rumo deles. Só que 10 minutos depois, acho que uns 10 minutos de trajeto, a gente desce um túnel, eu acho, não sei, ou é um viaduto, não sei, e eles aparecem do nada. Só que no vídeo que as emissoras postaram das câmeras de segurança, mostram 2 suspeitos atirando no cruzamento.
Mas não foi esses suspeitos que possivelmente fizeram os disparos de perto. Tinha mais um motoqueiro que se aproximou muito mais da nossa van, que ele aparece do outro lado da filmagem, muito rápido mesmo, tipo, de supetão, que é pouco visível. E aí, essa primeira moto que passa, tá? Essa primeira moto que passa para nossa van, ele é que efetua os primeiros disparos. Efetua o disparo, e aí dentro da van já estava um caos. Mas aí eu vou contar detalhadamente o que aconteceu por fora e sobre o que vocês estão vendo nas câmeras. Quando ele começa a efetuar os disparos, ele consequentemente só está pilotando com uma mão só. Eu acho que ele estava com a mão na embreagem e atirando com a mão direita para dentro da van. Os bandidos, eles param, né, de atirar e pegam o cruzamento. Os dois bandidos, eles saem pelo cruzamento e vão embora, os dois, mas o único fica um só atirando na nossa van. Dá disparos, e aí aquele caos dentro da van e eles vão embora, né? A gente possivelmente teve uma reação ali, eles foram embora, pronto. Resolveu a situação, a gente meio que ficou assustado ainda, achando que eles iriam voltar, mas não. E aí eles não voltaram, graças a Deus. E aí eu vou contar o que aconteceu dentro da van para pegar esse disparo em mim. É o seguinte, eu estava no último banco, tá? E eles sabiam que eu estava no último banco, porque essa quarta pessoa viu eu me levantando, eu me levantei e fui lá para o banco de trás e possivelmente essa pessoa, né, ele tipo fala, né, para o bandido, olha, tá no último banco, assim. Os disparos, a maioria dos disparos foram na parte de trás da van. Ele poderia render o motorista, ele poderia dar tiro na frente, na lateral, deram tiro na lateral também, mas como estava em movimento, estava um pouco difícil dele acertar, né? Então eles acertaram a van, porém a parte traseira. E dentro da van eu vou contar agora detalhadamente como é que foi o caos. Então, aí dentro da van, o caos, claro, foi instalado, né? Quando a gente estava voltando, eu estava dando uma palestra, né, agradecendo a todo mundo pelos shows, falando sobre o nosso grupo, o Grupo Neves, a banda, como estava unida, né, estava gostando do desempenho deles. E aí eu escutei 2 disparos. Pá, pá. Quando eu escutei, Larissa, minha dançarina, ela fez, gente, isso é fogos? Eu disse, não, é tiro. Eu já sabia que era tiro. E tinha um dançarino ao meu lado. Eu estava na última cadeira, na parte superior, na última cadeira do lado direito. E o meu dançarino Celso, ele estava do lado esquerdo. Tinha um banco, tinha outro vazio e ele estava no outro, meio que mexendo no celular. Quando a gente escutou os 2 disparos que pegaram na van, eu peguei ele e empurrei ele para o chão. É tiro! Vai, Celso! Aí Celso meio que foi para o chão e eu fiz esse movimento aqui, ó. Eu peguei ele e empurrei ele. Só que tinha uma cadeira aqui na minha frente e eu não consegui ir mais para. E quando eu fiquei nessa posição aqui, foi que o terceiro disparo atingiu as minhas costas, porque veio de lá para cá. O disparo não foi reto, não foi aqui, diretamente aqui para frente, porque eu tenho certeza que se viesse de cá, eu teria varado, porque só tinha o vidro e o banco ia varar. O disparo que veio daqui foi quando eu empurrei ele para o chão e fiz esse movimento aqui. Se eu ficasse assim, os médicos, né, o ortopedista que me examinou lá, falou que poderia possivelmente pegar nessa região. E aqui fica o meu coração. Tá gravando em selfie, né? Por isso que aqui parece o lado direito. Mas poderia pegar aqui do lado esquerdo do meu peito e eu poderia vir a falecer. Mas Deus foi muito bom, deu um livramento a mim. E na hora que eu fiz assim, o tiro passou e pegou aqui. Depois eu vou postar o vídeo para vocês, o tiro, né? A marca do tiro. Então, quando eu recebi o disparo que pegou em mim, gente, parecia um murro, juro, parecia um murro com um empurrão e um saco de cimento. Eu fui muito mais pra frente. Quando eu fiz assim, tinha uma cadeira aqui, aí o tiro pegou em mim. Vai, Celso! Quando pegou, tum! Aí eu meio que caí pra frente assim, desequilibrei. Só que eu voltei e vi Larissa já no chão. E aí quando eu vi Larissa no chão, ela tava muito apavorada, chorando muito. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo com a gente, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui lá, Bernardo, que é um dançarino meu, na hora que pegou o tiro em mim, eu falei, caralho, pegou nas minhas costas, pegou em mim. E aí, automaticamente, eu já fui nela, vi ela desesperada, apertei a mão dela e disse, olha pra mim, calma, eu tô aqui, calma, olha pra mim. E ela, meu Deus, sou eu, Neif. Aí ela ficou mais calma. Quando o Bernardo viu o tiro, meio que, pegou em tu, Neif, o tiro? Aí ela também escutou
que o tiro tinha pegado em mim. E aí ela se desesperou mais ainda. Meu Deus, o tiro pegou em Nef, Nef tá baleado, Nef tá baleado. E eu, calma, calma, calma. Chegou. E aí, quando eu peço pra ela ter calma, eu já me levanto porque outras pessoas estavam em pé e estavam apavoradas. E aí eu falei, pessoal, baixa, baixa. E a equipe de segurança, né, que é lá de São Paulo, pediu pra gente também abaixar. Só que eu vi Teté também muito nervosa e ela pediu pra eu deitar. Deita, Nef, deita, eu deitei. Só que, cara, eu sou o líder do grupo, eu sou o líder da banda. Eu queria que todo mundo ficasse bem. E automaticamente eu me levantei e pedi pra ela ficar no meu lugar. Eu não deite aqui, deite. Aí ela pegou nos meus pés assim, eu levantei, coloquei ela no banco. E aí ela ficou tipo em êxtase, tipo, não sei o que tá acontecendo, só deitei aqui. E aí quando eu vi todo mundo no chão, foi o momento que o segurança gritou, Nef, abaixa, só tu tá em pé. Aí eu olhei pro lado e pro outro e realmente só eu tava em pé. Aí, pai, parece que veio a segunda onda de tiro. Bah, 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 bah. E aí todo mundo começou a gritar, todo mundo começou a chorar. E aí eu comecei a passar por cima da galera assim e me joguei no primeiro banco, que foi o banco da frente. Quando eu me joguei no banco da frente, eu meio que fiquei lateralizado assim e com as costas assim. E aí chegou um momento, né, que até eu tenho que falar, o meu filmmaker chegou em mim e perguntou, você quer que eu registre esse momento? Eu disse, Valberto, eu estou baleado. Aí ele não acreditou que eu estava baleado. Eu disse, Valberto, eu preciso de ajuda. Eu levei um tiro nas costas, fala abaixo, senão a galera vai ficar em pânico. Só que tinha um dançarino que sabia que eu tinha levado o tiro, e Larissa também, só que ela estava em choque. Aí Matheus, Léo, todo mundo dentro da van não sabia, Sofia, blogueirinho, não sabia que eu tinha levado esse disparo. E aí eu tava tipo, meio que calado assim, com dor, mas tipo calado, né? Aí eu disse, Vini tava na frente, eu disse, aperta minha mão, que eu levei um tiro aqui. Aí ele apertou minha mão, meio que eu tava ficando com sono, com muita sede, tipo, meio que a vista tava já escurecendo. Mas eu sabia que era nervosismo, algo do tipo. Comecei a perguntar pelos meus filhos, por favor, meus filhos, meu Deus, meu filho, eu não posso morrer agora, eu não posso morrer. Comecei a falar sobre minha mãe, liga pra Tiago, comecei a pedir pra, tipo assim, eu só queria socorro e não queria morrer naquela hora. E aí, Mandy, né, minha dançarina mais nova, ela tava na minha frente assim, de costa pra mim. Aí ela tipo tava muito nervosa, muito, chorando muito. E ela falou, meu Deus, isso nunca aconteceu comigo, meu Deus, a gente não pode morrer, meu Deus, Nef tá baleado. Porque ela escutou, né, que eu tava muito próximo, aí eu peguei nas costas delas assim, não, mas eu tô bem, eu tô baleado, mas eu tô bem, calma. Aí ela meio que ficou calma. Eles iriam fazer. Quando o pessoal da minha equipe chega e começa a olhar pra ele e encarar, eles vão embora. Eles pegam uma moto e saem em fuga. Só que eles ficam rodando, né, como se já conhecesse aquela localidade. E ficam rodando. Mas se vocês perceberem no vídeo, tem um quarto suspeito. Porém, a polícia já está investigando, tá certo? E aí eu não posso falar muitos detalhes. Mas, quando eles voltam e eu termino as fotos, a gente meio que tipo, já fica assustado com aquelas motos sem placa, né? Que eles estavam sem placa, de blusão. Poderia ser um possível assalto, né? Mas a gente viu a movimentação e ligou uma coisa com a outra, tipo, não, isso aqui não era assalto. Isso aqui ele ia realmente para matar. Ele ia tirar a vida de alguém. E eu tenho certeza absoluta que a vida que ele queria tirar era minha. Até porque eles foram até mim. O quarto suspeito ficou olhando demais para mim, né? Perguntando se o Nef já tinha terminado o show. O Nef, então o alvo era o Nef. E aí é o seguinte, eu não tava sabendo de nada, fiquei tipo meio que, gente, vamos tirar as fotos. Fui tirar as fotos, terminei as fotos com todo mundo, a gente pegou a van, a nossa equipe, minha irmã também já se ligou, né, na movimentação, vamos embora pessoal, vamos embora. Pegou a van, seguiu a caminho do hotel. A caminho do hotel, a minha irmã liga e fala, ó, a moto tá seguindo vocês. E aí a nossa equipe fez, não, a gente sabe que tá seguindo, mas a gente vai despistar. E aí a gente meio que despistou as motos. A gente perdeu de vista. Então a gente achou que eles desistiram e seguiram o rumo deles. Só que 10 minutos depois, acho que uns 10 minutos de trajeto, a gente desce um túnel, eu acho, não sei, ou é um viaduto, não sei, e eles aparecem do nada. Só que no vídeo que as emissoras postaram das câmeras de segurança, mostram 2 suspeitos atirando no cruzamento. Mas não foi esses suspeitos que possivelmente fizeram os disparos de perto. Tinha mais um motoqueiro
que se aproximou muito mais da nossa van, que ele aparece do outro lado da filmagem, muito rápido mesmo, tipo, de supetão, que é pouco visível. E aí, essa primeira moto que passa, tá? Essa primeira moto que passa para nossa van, ele é que efetua os primeiros disparos. Efetua o disparo, e aí dentro da van já estava um caos. Mas aí eu vou contar detalhadamente o que aconteceu por fora e sobre o que vocês estão vendo nas câmeras. Quando ele começa a efetuar os disparos, ele consequentemente só está pilotando com uma mão só. Eu acho que ele estava com a mão na embreagem e atirando com a mão direita para dentro da van. Os bandidos, eles param, né, de atirar e pegam o cruzamento. Os dois bandidos, eles saem pelo cruzamento e vão embora, os dois, mas o único fica um só atirando na nossa van. Dá disparos, e aí aquele caos dentro da van e eles vão embora, né? A gente possivelmente teve uma reação ali, eles foram embora, pronto. Resolveu a situação, a gente meio que ficou assustado ainda, achando que eles iriam voltar, mas não. E aí eles não voltaram, graças a Deus. E aí eu vou contar o que aconteceu dentro da van para pegar esse disparo em mim. É o seguinte, eu estava no último banco, tá? E eles sabiam que eu estava no último banco, porque essa quarta pessoa viu eu me levantando, eu me levantei e fui lá para o banco de trás e possivelmente essa pessoa, né, ele tipo fala, né, para o bandido, olha, ele tá no último banco, assim. Os disparos, a maioria dos disparos foram na parte de trás da van. Ele poderia render o motorista, ele poderia dar tiro na frente, na lateral. Deram tiro na lateral também, mas como estava em movimento, estava um pouco difícil dele acertar, né? Então eles acertaram a van, porém a parte traseira. E dentro da van eu vou contar agora detalhadamente como é que foi o caos. Então, aí dentro da van, o caos, claro, foi instalado, né? Quando a gente estava voltando, eu estava dando uma palestra, né, agradecendo a todo mundo pelos shows, falando sobre o nosso grupo, o Grupo Os Neves, a banda, como estava unida, né, estava gostando do desempenho deles. E aí eu escutei 2 disparos. Pá, pá. Quando eu escutei, Larissa, minha dançarina, ela fez, gente, isso é fogos? Eu disse, não, é tiro. Eu já sabia que era tiro. E tinha um dançarino ao meu lado. Eu estava na última cadeira, na parte superior, na última cadeira do lado direito. E o meu dançarino Celso, ele estava do lado esquerdo. Tinha um banco, tinha outro vazio e ele estava no outro, meio que mexendo no celular. Quando a gente escutou os 2 disparos que pegaram na van, eu peguei ele e empurrei ele para o chão. É tiro! Vai, Celso! Aí Celso meio que foi para o chão e eu fiz esse movimento aqui, ó. Eu peguei ele e empurrei ele. Só que tinha uma cadeira aqui na minha frente e eu não consegui ir mais para. E quando eu fiquei nessa posição aqui, foi que o terceiro disparo atingiu as minhas costas, porque veio de lá para cá. O disparo não foi reto, não foi aqui, diretamente aqui para frente, porque eu tenho certeza que se viesse de cá, teria varado, porque só tinha o vidro e o banco ia varar. O disparo que veio daqui foi quando eu empurrei ele para o chão e fiz esse movimento aqui. Se eu ficasse assim, os médicos, né, o ortopedista que me examinou lá, falou que poderia possivelmente pegar nessa região. E aqui fica o meu coração. Tá gravando em selfie, né? Por isso que aqui parece o lado direito. Mas poderia pegar aqui do lado esquerdo do meu peito e eu poderia vir a falecer. Mas Deus foi muito bom, deu um livramento a mim. E na hora que eu fiz assim, o tiro passou e pegou aqui. Depois eu vou postar o vídeo para vocês, o tiro, né? A marca do tiro. Então, quando eu recebi o disparo que pegou em mim, gente, parecia um murro, juro, parecia um murro com um empurrão e um saco de cimento. Eu fui muito mais pra frente. Quando eu fiz assim, tinha uma cadeira aqui, aí o tiro pegou em mim. Vai, Celso! Quando pegou, pum! Aí eu meio que caí pra frente assim, desequilibrei. Só que eu voltei e vi Larissa já no chão. E aí quando eu vi Larissa no chão, ela tava muito apavorada, chorando muito. Meu Deus, isso não pode estar acontecendo com a gente, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui lá, Bernardo, que é um dançarino meu, na hora que pegou o tiro em mim, eu falei, caralho, pegou nas minhas costas, pegou em mim. E aí, automaticamente, eu já fui nela, vi ela desesperada, apertei a mão dela e disse, olha pra mim, calma, eu tô aqui, calma, olha pra mim. E ela, meu Deus, sou eu, Neif. Aí ela ficou mais calma. Quando o Bernardo viu o tiro, meio que, pegou em tu, Neif, o tiro? Aí ela também escutou que o tiro tinha pegado em mim, e aí ela se desesperou mais ainda. Meu Deus, o tiro pegou em Neif tá baleado. E eu, calma. Chegou.
E aí, quando eu peço para ela ter calma, eu já me levanto porque outras pessoas estavam em pé e estavam apavoradas. E aí eu falei, pessoal, baixa, baixa. E a equipe de segurança, né, que é lá de São Paulo, pediu pra gente também abaixar. Só que eu vi Teté também muito nervosa e ela pediu pra eu deitar. Deita, Neif, deita, eu deitei. Só que, cara, eu sou o líder do grupo, eu sou o líder da banda, eu queria que todo mundo ficasse bem. E automaticamente eu me levantei e pedi pra ela ficar no meu lugar. Eu não deite aqui, deite. Aí ela pegou nos meus pés assim, eu levantei, coloquei ela no banco e aí ela ficou tipo em êxtase, tipo, não sei o que tá acontecendo, só deitei aqui. E aí quando eu vi todo mundo no chão, foi o momento que o segurança gritou, Neif, abaixa, só tu tá em pé. Aí eu olhei pro lado e pro outro e realmente só eu tava em pé. Aí, pai, parece que veio a segunda onda de tiro. Bah, 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 bah. E aí todo mundo começou a gritar, todo mundo começou a chorar. E aí eu comecei a passar por cima da galera assim e me joguei no primeiro banco, que foi o banco da frente. Quando eu me joguei no banco da frente, eu meio que fiquei lateralizado assim e com as costas assim. E aí chegou um momento, né, que até eu tenho que falar, o meu filmmaker chegou em mim e perguntou, você quer que eu registre esse momento? Eu disse, Valberto, eu estou baleado. Aí ele não acreditou que eu estava baleado. Eu disse, Valberto, eu preciso de ajuda. Eu levei um tiro nas costas, fala abaixo, senão a galera vai ficar em pânico. Só que tinha um dançarino que sabia que eu tinha levado o tiro, e Larissa também, só que ela estava em choque. Aí Matheus, Léo, todo mundo dentro da van não sabia, Sofia, blogueirinho, não sabia que eu tinha levado esse disparo. E aí eu tava tipo, meio que calado assim, com dor, mas tipo calado, né? Aí eu disse, Vini tava na frente, eu disse, aperta minha mão, que eu levei um tiro aqui. Aí ele apertou minha mão, é meio que eu tava ficando com sono, com muita sede, e tipo, meio que a vista tava já escurecendo. Mas eu sabia que era nervosismo, algo do tipo. Comecei a perguntar pelos meus filhos, por favor, meus filhos, meu Deus, meu filho, eu não posso morrer agora, eu não posso morrer. Comecei a falar sobre minha mãe, liga pra Tiago, comecei a pedir pra, tipo assim, eu só queria socorro e não queria morrer naquela hora. E aí, Mandy, né, a minha dançarina mais nova, ela tava na minha frente assim, de costa pra mim. Aí ela tipo tava muito nervosa, muito, chorando muito. E ela falou, meu Deus, isso nunca aconteceu comigo, meu Deus, a gente não pode morrer, meu Deus, Neif tá baleado. Porque ela escutou, né, que eu tava muito próximo, aí eu peguei nas costas delas assim, não, mas eu tô bem, eu tô baleado, mas eu tô bem, calma. Aí ela meio que ficou calma, aí começaram a fazer uma oração, e a gente seguindo pro hospital, e os seguranças, né, tentando ajudar a gente a parar o trânsito. Abre, parou o trânsito, e a gente passando por um lado pro outro, e a gente furando